Opa, tudo bom? Meu nome é Arthur Taube, isso aqui é uma balança e no vídeo de hoje... Que isso, cara? Joga isso fora, pô. Tu tem que se pesar todos os dias se tu quiser ter resultado. Não, tu tem que subir na balança sempre no mesmo dia da semana. Para de se pesar o tempo todo se tu quiser emagrecer. Tu também tá confuso com tudo isso? Então fica por aqui, que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre se pesar ou não de um ponto de vista científico. Um pensamento comum no mundo fitness é que a gente tem que se livrar de todas as balanças do mundo. Tocar elas pela janela, jogar no lixo, botar fogo em todas as fábricas de balança que existem. Vários profissionais, inclusive de educação física, nutricionistas, médicos e até essas revistas fitness, vão te dizer para nunca se pesar, porque isso não serve para nada e ainda vai aumentar a tua chance de ter depressão, crise de ansiedade e insatisfação com o teu corpo. E por isso tem muita gente que foge da balança que nem o diabo foge da cruz. Mas eu não dou a mínima para a opinião deles. E eu acho que tu também não devia dar, e nem para minha opinião ou para de ninguém. Se tu acha que alguma ferramenta ou alguma estratégia te ajuda a alcançar o teu objetivo, não importa muito o que os outros dizem. Mas, como sempre, eu quero tentar otimizar nossas estratégias e atitudes com base na ciência. Então hoje eu vou trazer várias evidências científicas sobre esse assunto e te mostrar como eu, pessoalmente, uso isso a meu favor. Mas para começar, a gente precisa entender para que serve uma balança. Para se pesar, né? Duh. Tá, mas o que precisa ficar claro desde o início é que o peso na balança é incapaz de discriminar a tua composição corporal. Ou seja, o quanto daquele número que ela te mostra quando tu sobe em cima dela é de massa magra ou de gordura corporal. E, sei lá, tu provavelmente já deve ter visto aí pela internet aqueles casos de pessoas que tu nota que emagreceram bastante e mudaram completamente a composição corporal delas, mas elas continuam com o mesmo peso que elas tinham antes, com uma composição corporal completamente diferente. Se eu fosse cego e alguém chegasse pra mim e dissesse: "Oi, eu tenho 60 quilos", isso não diria absolutamente nada pra mim sobre a composição corporal ou sobre o estado de saúde daquela pessoa. É tipo perguntar a idade de alguém e a pessoa responder: "Ah, eu nasci, sei lá, dia 30 de fevereiro". Saber a data de aniversário dela não me serve pra nada. Pra eu saber a idade daquela pessoa, eu preciso saber o ano que ela nasceu, não o dia e o mês. Além disso, o número na balança pode flutuar vários gramas e às vezes até alguns quilos de um dia para o outro, sem praticamente nenhuma mudança na nossa composição corporal. E isso pode acabar desmotivando algumas pessoas sem motivo nenhum. Isso porque essas variações podem ser por culpa de resíduos na digestão dos alimentos ainda em trânsito no nosso intestino, ou da retenção de líquidos, já que a quantidade de água corporal pode variar bastante, para cima ou para baixo, dependendo do consumo ou não de carboidratos, se tu fez exercício ou não, o tipo de exercício, também de acordo com a fase do ciclo menstrual das mulheres. Enfim, é importante que a gente entenda que nosso peso é só o resultado da nossa massa corporal, sendo puxada para baixo pela gravidade, e que isso não quer dizer absolutamente nada sobre teu caráter ou sobre teu valor como pessoa. Se tu é preguiçoso ou não, se tu é guloso ou comedido, teus valores morais, tua ética de trabalho, nada disso aparece naquele número que a balança te diz. Quando a gente vai analisar assuntos mais polêmicos, assim, cheios de nuances, que nem esse, a gente precisa pesar todos os pontos positivos e negativos. Pegou o trocadilho? E basicamente, sobre se pesar, a gente precisa ver os efeitos que isso tem fisicamente e psicologicamente nas pessoas, se a gente quiser decidir se isso é bom ou não para nós. E quanto aos efeitos na perda de peso, se pesar regularmente tem sido ligado a resultados positivos. Que nem nesse estudo publicado em 2020, que acompanhou por 6 meses 54 homens com sobrepeso ou obesidade num programa de perda de peso. Todos eles receberam conselhos nutricionais e uma meta de perda de peso, mas metade deles foi instruída a se pesar e a outra metade não. E o grupo que se pesou perdeu mais peso e diminuiu mais o percentual de gordura durante os 6 meses do estudo. O único problema é que o grupo que se pesava também recebia algumas mensagens motivacionais, o que pode ter causado uma certa confusão nos resultados. Outra revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que é o padrão ouro da ciência, viu que se pesar, quando associado a técnicas de mudanças comportamentais, resultou numa maior perda de peso. Mas eles não conseguiram dados suficientes para saber se usar a pesagem como única intervenção também seria eficaz. Um outro estudo viu que se pesar diariamente foi associado a uma maior perda de peso do que se pesar semanalmente ou mensalmente, principalmente para pessoas obesas ou com sobrepeso. Um estudo de 2015 viu que se pesar todos os dias durante 6 meses resultou em uma perda de peso 6 quilos maior até mesmo do que se pesar na maioria dos dias da semana, que foi na média de uns 5,4 dias por semana.
Uma revisão de literatura de 2014 encontrou que a frequência de pesagem foi correlacionada com a perda de peso e com o sucesso em manter o peso perdido. Além disso, eles não encontraram nenhuma relação causal entre se pesar e efeitos psicológicos negativos. Outra revisão sistemática de estudos longitudinais e uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados também chegaram às mesmas conclusões, que se pesar é ligado a uma maior perda de peso e não a eventos psicológicos adversos, o que nos leva direto para o nosso próximo assunto, que são os efeitos psicológicos. Será que, em alguns casos, se pesar pode estar ligado a prejuízos à saúde mental das pessoas? E um estudo antigo, de 1997, viu que se pesar levou a um aumento na ansiedade e depressão, e a uma menor autoestima num grupo de mulheres que se pesou todo dia por 2 semanas, comparado a um grupo que só se pesou no início e no fim do estudo. Em compensação, nesse estudo, as mulheres do grupo que se pesou, que perderam peso, tiveram uma diminuição dos sintomas de depressão e da insatisfação com o próprio corpo. Só as mulheres que ganharam peso ou mantiveram o mesmo peso que apresentaram um aumento desses sintomas. O que quer dizer que os efeitos psicológicos negativos de se pesar são seletivos e dependem se teu peso está respondendo conforme esperado ou não. Em um outro estudo, se pesar mais frequentemente foi associado com um maior ganho de peso em jovens ao longo de 2 anos. Isso aconteceu especialmente com os jovens que tinham transtornos alimentares, principalmente compulsão. Em contrapartida, um ensaio clínico randomizado com duração de 6 meses viu que se pesar diariamente não causou efeitos psicológicos negativos. Uma meta-análise de 2016 também concluiu que, em grande parte, se pesar não é associado com efeitos psicológicos adversos. Contudo, eles sugeriram que é possível que, em algumas circunstâncias e entre alguns indivíduos, se pesar possa ser problemático. Por exemplo, entre adolescentes e jovens, se pesar está associado a transtornos alimentares. Eu acho que quanto antes e quanto melhor uma pessoa entender que o número na balança não representa o valor dela como pessoa e que esse número pode variar muito de um dia para o outro e isso não tem nada a ver com a composição corporal dela, mais fácil fica aceitar isso e não ligar para esses números no curto prazo. Bom, a maioria dessas pesquisas que a gente viu aqui eram com pessoas com sobrepeso e obesas. E como que isso pode ajudar as pessoas que só estão tentando alcançar um corpo definido, para as pessoas que têm objetivos estéticos de emagrecimento? Então, eu vou trazer para vocês aqui o meu próprio caso, usando como exemplo o método que eu aplico em mim mesmo. Então, eu me peso todos os dias, pelo menos todos que eu consigo, quando eu estou em casa. Se eu estou viajando alguma coisa e não consigo pesar, não tem problema também. E isso desde dezembro de 2019. Isso me ajuda a ter uma noção bem boa de como está meu balanço energético, já que eu também monitoro de perto minha ingestão calórica, usando um aplicativo de celular para isso. Juntando essas duas informações, então, fica muito mais fácil eu saber se eu estou em déficit calórico, em equilíbrio energético ou inclusive em superávit calórico. E como é que eu faço para saber isso na prática? Bom, eu me peso todos os dias de manhã, com a mesma roupa que eu uso para dormir, logo depois de acordar e usar o banheiro. E antes de comer ou beber qualquer coisa, para padronizar as condições. Tirar toda a água da bexiga e estar de estômago vazio e deixar tudo sempre igual. Mas como a gente já falou lá no início, mesmo padronizando tudo isso, nosso peso pode variar. E ele vai variar. Se tu olhar esse gráfico do meu peso de perto, parece um mercado de ações. Tem dias que sobe, dias que cai, mas isso não me importa muito. Na verdade, tu até se acostuma com essas flutuações e vê que elas são perfeitamente normais. O que me importa, na verdade, é a tendência. Além disso, eu faço uma média semanal, ou às vezes até de 2 em 2 semanas, do meu peso, para ver como ele se compara com o período anterior. Se a média é decrescente, eu sei que eu estou em déficit calórico. E se eu quero perder gordura, eu só mantenho assim mesmo. Se meu peso tende a se manter estável na média, eu sei que eu estou em equilíbrio energético. E a partir daí eu tenho a liberdade de escolher fazer o que eu quiser, diminuindo minhas calorias para emagrecer ou aumentando para ganhar massa. E se a tendência do peso é de subida, eu sei que eu estou em superávit calórico. E por que eu me peso todo dia e não só uma vez na semana ou uma vez a cada 2 semanas ou sei lá? Bom, então é melhor mostrar do que falar. Então eu vou pegar aqui um caso prático e colocar na tela para vocês a tabela que eu uso para controlar meu peso. E a gente vai ver aqui então na semana 7 e 8 os meus dados. Então eu preencho essa planilha todo dia. Na verdade, eu não preencho ela todo dia, eu coloco meus dados no aplicativo todo dia e uma vez por semana eu passo eles para essa planilha. E, como a gente pode ver, lá embaixo eu tenho a média semanal do meu peso.
o quanto era esperado que eu tivesse, pelos meus cálculos, e o quanto eu realmente estava. Então a gente consegue ver que eu tenho lá embaixo a média semanal do meu peso nas 2 semanas. E se a gente for ver, essa média acabou sendo bem menor de uma semana para outra. Agora vamos supor que eu só me pesasse no domingo. Todo domingo eu vou lá e me peso. Se a gente olhar o dia 11 de outubro de 2020, eu estava com 86,6 quilos. Agora, se eu olhar o dia 18/10, o outro domingo, eu estava com 86,8 quilos. Então, se eu me baseasse só no peso que eu tinha aos domingos, eu ia ter achado que eu estava engordando, talvez, ou que eu tivesse estagnado, entrado em platô, tivesse em manutenção naquela semana. Isso poderia me levar a tomar decisões emocionais ali e, sei lá, abaixar minhas calorias, quem sabe, para tentar continuar o emagrecimento. Mas, como eu faço o meu cálculo com a média, na verdade eu vi que eu até emagreci bastante naquela semana, mais inclusive do que eu esperava. Essa semana foi até meio atípica, não costuma ser assim normalmente, mas foi o que aconteceu naquela semana e depois deu uma normalizada. Então, eu monitorar meu peso todo dia me dá dados de inteligência, me dá informação, me dá dados para trabalhar em cima e tomar as melhores decisões baseado em dados e não nos meus sentimentos ou no que eu acho que está acontecendo. E é por isso que eu prefiro me pesar todo dia e monitorar isso dessa forma, em vez de me pesar uma vez por semana só, por exemplo. Então, como a gente viu hoje, o que a maioria das pesquisas aponta é que quanto maior a frequência que a gente se pesa, aparentemente, melhor isso é para perda de peso e para manutenção do peso. O que faz sentido, né? Já que tu está monitorando de perto, diariamente, as variações do teu peso. E ao contrário do que muita gente, inclusive muitos profissionais de saúde, andam dizendo por aí, se pesar tem sim o seu valor para emagrecer e não é associado com efeitos psicológicos negativos, no geral. Então eu vou dar uma do contra aqui, para variar um pouco, e sair em defesa das balanças. Não precisa jogar elas fora e nem queimar elas. Claro que eu acredito que tem gente que realmente fica ansiosa ou depressiva por subir numa balança e ver um resultado ruim, por exemplo, mas é porque isso já está associado a algum problema psicológico existente ou pré-existente. Então, eu sugiro que, se esse for o teu caso, vai resolver esse problema com um psicólogo, com terapia primeiro, e depois vai enfrentar esse teu problema com a balança. Se tu quiser. Se não quiser, também tudo bem. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo deveria se pesar todos os dias. Quantas vezes por semana tu vai te pesar, se é que vai te pesar, só diz respeito a ti mesmo. E eu não tenho nada a ver com isso. A balança é só uma ferramenta e o teu peso nela é só uma métrica. Para conseguir ver mudança na tua composição corporal, de verdade, a gente pode usar vários tipos de medidas diferentes. Tanto quantitativas, tipo as tuas circunferências corporais ou exame de percentual de gordura, por exemplo, quanto qualitativas. Por exemplo, tu mesmo se olhar no espelho ou tirar fotos comparativas. Mas que se pesar pode ser uma ferramenta bem útil, principalmente em conjunto com outras ferramentas e estratégias, tanto para definir quanto para emagrecer no geral. Isso eu posso dizer com um bom embasamento científico e prático que sim. Então curte esse vídeo se ele te ajudou a esclarecer sobre esse assunto e clica aqui embaixo para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Já aproveita para me seguir nas outras redes sociais, onde eu sempre trago conteúdo novo, praticamente todos os dias, te ajudando a alcançar o próximo nível de definição corporal. Abraço e até o próximo vídeo.